É muito bom ter a sua companhia. Hoje a gente vai mergulhar numa história antiga, mas que tem uma sabedoria, sabe, incrivelmente atual sobre como resolver conflitos e, o mais importante, preservar a unidade. A nossa base vai ser o capítulo 22 do livro de Josué. Sabe aquela sensação? O mal-entendido, às vezes uma palavra que escapa sem pensar e pronto. De repente, aquela confiança que parecia tão sólida fica abalada. É impressionante como até os melhores relacionamentos podem ser frágeis, né? Pois é, essa fragilidade, que faz parte de toda a relação humana, é exatamente o nosso ponto de partida. Então vamos lá. O cenário da nossa história é um momento que tinha tudo para ser de paz, de celebração. A nação de Israel tinha acabado de passar por uma grande conquista. Mas, ao invés de paz, o que surgiu foi uma crise tão grande que o povo se viu ali, ó, na beirinha de uma guerra civil. E tudo começou com uma construção. Imagina a cena. As tribos que viviam do lado leste do Rio Jordão estão voltando para casa. E no caminho, elas decidem construir um altar bem grande, imponente. Para elas, aquele ato tinha um significado muito específico. O problema é que as outras tribos interpretaram aquilo de um jeito completamente diferente. E aqui está o coração do problema. É a clássica história de duas perspectivas. De um lado, as tribos do oeste olharam para aquele altar e pensaram: isso é rebelião, uma traição. Para elas, era como se estivessem criando um segundo altar para competir com o altar de Deus. Agora, do outro lado, o que as tribos do leste queriam de verdade? Era só um memorial, um símbolo, entende? Um lembrete para que as gerações futuras não se esquecessem que, mesmo separados pelo rio, eles eram todos parte do mesmo povo. A mesmíssima ação com duas interpretações que não podiam ser mais opostas. Então, a gente tem uma situação prestes a explodir. A pergunta é: como é que eles conseguiram evitar o desastre? E a chave aqui, o mais interessante, não é nem ficar tentando descobrir quem estava certo ou errado. O segredo está em analisar o processo, em como eles lidaram com essa discordância. E o caminho que eles seguiram foi notável. Primeiro passo: ouvir antes de julgar. Em vez de partirem para o ataque com base no que achavam, eles enviaram uma delegação para conversar, para ouvir a outra versão. Segundo passo: assumir o melhor. Depois de ouvir, eles escolheram a caridade em vez da suspeita, darão o benefício da dúvida. E o terceiro passo, que amarra tudo: escolher a reconciliação. Quando o entendimento chegou, a reação foi de alegria. A meta nunca foi ganhar a briga, mas sim salvar o relacionamento. E essa palavra, comunhão, é a chave de tudo. Porque o objetivo final não era só evitar uma guerra, era algo muito mais profundo. Era restaurar ativamente a união, o companheirismo, o entendimento mútuo, tudo isso que tinha sido ameaçado. Essa busca pela unidade é um valor tão profundo que a gente vê ecoando nesse versículo do Salmo 133. Como é bom e agradável quando o povo de Deus vive em união. Percebe? A união não é só a ausência de briga. É algo ativamente bom, agradável. É uma bênção. Certo, agora que entendemos a história, vamos fazer algo bem prático. Vamos extrair dela 6 princípios para a unidade. 6 lições de comunicação que, olha, são atemporais. Servem perfeitamente para as nossas famílias, nosso trabalho, nossas comunidades. Hoje, Vamos ao primeiro princípio, então. primeiro, buscar o diálogo na hora, assim que o problema surge. O povo de Israel não varreu para debaixo do tapete. Eles agiram. E a lição é clara: não se pode deixar um mal-entendido fermentando no silêncio. O diálogo imediato é o que apaga a faísca antes que ela vire um incêndio. Ok, então a gente já sabe que precisa dialogar. Mas como? É aí que entra o segundo princípio, que nos alerta sobre um perigo muito comum. E o princípio é: não tire conclusões precipitadas. Pense nisto: as tribos do oeste quase começaram uma guerra por causa de uma suposição. Quantos conflitos poderiam ser evitados se, antes de assumir o pior, a gente fosse atrás dos fatos? Isso ainda é mais importante hoje, com rumores se espalhando na velocidade da luz. Não tirar conclusões precipitadas é crucial. Mas não para por aí. O terceiro princípio é a ação que vem depois disso. É o passo prático: converse antes de agir. Não é suficiente só não tirar conclusões. É preciso ativamente verificar. A conversa tem que vir antes da ação. Lembra da delegação que as tribos enviaram? Aquilo foi a personificação desse princípio. Eles foram lá para conversar antes de pegar em armas. Depois da conversa e do entendimento, vem um princípio que mostra o nível de compromisso com a paz.
É algo que vai além. E o princípio é este: a disposição para o sacrifício. Esta é uma das partes mais impressionantes da história. As tribos do Oeste chegaram a oferecer parte de suas próprias terras. Elas estavam dispostas a abrir mão de algo valioso para manter a união. Isso nos ensina que a paz muitas vezes exige um sacrifício pessoal por um bem maior. Mas e quando a gente está do outro lado? Quando a acusação vem na nossa direção? O quinto princípio é sobre isso, sobre como responder. A lição é: dê uma resposta branda, uma resposta que acalma. Pense na reação das tribos do leste. Elas não foram defensivas nem agressivas. Foi uma explicação calma e sincera. E isso é poderoso. Uma resposta gentil tem o poder de desarmar a tensão, de abrir uma porta onde antes só tinha um muro. E chegamos ao último princípio, que nos mostra que a jornada não acaba quando o acordo é feito. Tem um passo importantíssimo depois que a paz é restaurada. E qual é esse passo? Alegrar-se, celebrar. A história termina com festa, com louvor. Eles celebraram a reconciliação. E para isso, é preciso humildade, a capacidade de admitir o erro e de se alegrar de verdade, com o coração aberto, quando a união é finalmente restaurada. Então, ao final de tudo isso, o que fica? Fica a sensação de que a história de Josué 22 é muito mais do que um relato antigo, né? Ela se torna quase um manual prático para os nossos relacionamentos de hoje. E a reflexão final que fica é essa: como podemos pegar esses princípios e aplicar na prática? Esta semana mesmo, em qual relacionamento um diálogo rápido, uma atitude de assumir o melhor do outro, ou talvez uma resposta mais calma, poderia fazer toda a diferença? Bom, se esta nossa conversa sobre a sabedoria de Josué 22 foi útil de alguma forma, considere curtir e compartilhar. Afinal, a necessidade de paz, de unidade, é algo universal. E quem sabe, talvez estes princípios sejam exatamente aquilo que alguém que conhecemos está precisando ouvir. Muito obrigado pela companhia